dia 11, estudando matemática para o Enem 2023. E na aula de hoje, a gente vai aprender o conceito de função inversa. Olá, eu me chamo Gabriel e sou estudante do último período de licenciatura em matemática pela Universidade Federal de Campina Grande. Então, pessoal, necessariamente, antes de entender a definição do que é função inversa, a gente precisa entender outros conceitos iniciais. E, inicialmente, a gente vai começar com esse conceito de função sobrejetora. Então, por definição, uma função f, aqui de a em b, ela é sobrejetora quando, para qualquer y pertencente a b, sempre temos x pertencente a a, tal que f de x é igual a y. Ou seja, em outras palavras, quando a imagem dessa função for igual a b, ou seja, igual ao contradomínio. Para entender isso, a gente vai entender necessariamente através de um exemplo. Então, seja essa função aqui de a em b, onde ela é definida por essa sentença, f de x igual a x ao quadrado. E a gente tem o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que observar, é uma função isso aqui? Então, a gente nota que é uma função, porque cada elemento do conjunto A tem correspondência em B, e a cada elemento do conjunto A está associado a um elemento de B. Não tem duas flechas aqui saindo necessariamente de um dos elementos de A. Então, realmente é uma função. E a definição diz que a imagem dessa função tem que ser igual a B. Então, quem que é B aqui? B é o contradomínio e ele é formado por esses elementos, ó, 0, 1, 4 e 9. Então, B tem 4 elementos. A imagem dessa função é necessariamente os mesmos elementos, 0, 1, 4 e 9. Então, necessariamente, a imagem também tem 4 elementos. Logo, o que a gente conclui? Que realmente a imagem dessa função é igual a B, ou seja, é igual ao contradomínio. Então, todo elemento de B ele tem correspondência em A, necessariamente não falta elementos aqui no nosso conjunto B. Então, se, por exemplo, a gente tivesse aqui o número menos 1. Menos 1 não teria nenhum elemento aqui correspondente a ele, aqui no conjunto B. Então, como estaria sobrando aqui elementos no nosso contradomínio, necessariamente não seria uma função sobrejetora. Seria uma função ainda, mas não necessariamente seria uma função sobrejetora. Então, todo elemento de B tem correspondência em A, ou seja, o conjunto imagem da função é igual ao seu contradomínio. Então, com isso, a gente conclui que realmente é uma função sobrejetora. Outro conceito que a gente vai aprender é o conceito de função injetora. Então, por definição, uma função f de a em b ela é injetora se, dado dois números, por exemplo, x1 e x2, pertencente ao domínio dessa função, ou seja, pertencente ao conjunto A, a gente tem necessariamente que esses números têm que ser diferentes, esses elementos, x1 e x2, x1 diferente de x2, e as imagens desses elementos têm que ser diferentes, ou seja, f de x1 tem que ser diferente de f de x2. Então, vamos imaginar esse seguinte exemplo. A gente tem uma função definida por essa sentença 2x mais 1, onde essa função ela vai de A para B. E a gente tem os seguintes pontos. O 0 está indo no 1, o 1 está indo no 3, o 2 está indo no 5 e o 3 está indo no 7. Para entender isso aqui, pessoal, é só o cálculo desses pontos, tá? Quando a gente substitui aqui, calcula o f de 0, dá o f de 1. Quando a gente calcula o f de 1, dá 3. É só substituição, tá? Aqui já está a representação direta, porque não é o foco dessa aula. Então, por definição, dados dois pontos, x1 e x2, tomados eles diferentes, a imagem deles tem que ser diferente. Então, por exemplo, se a gente pegar o 1 e o 2, 1 é diferente de 2. As imagens do 1, realmente aqui a gente vê que são diferentes. Então, a gente conclui que as imagens do f de x1 é diferente da imagem do f de x2. Logo, a gente conclui que essa função, necessariamente, ela é uma função injetora. E por que essa função não é sobrejetora? Então, observe que, por exemplo, o contradomínio aqui, o conjunto B, ele é formado por 1, 2, 3, 4, 5 elementos, onde esses 5 elementos são o elemento 1, o elemento 3, o elemento 5, o elemento 7 e o elemento 9. E a imagem dessa função, necessariamente, é o 1, o 3, o 5 e o 7. Então, a gente tem que a imagem é formada por 4 elementos e
o conjunto B necessariamente ele é formado por 5 elementos. Então, a gente conclui que essa função não é sobrejetora, e sim uma função injetora. Então, a gente observa que quaisquer elementos de A têm como imagem elementos distintos em B. E, com isso, caracteriza uma função injetora. Agora, a gente vai aprender a definição de uma função bijetora. Então, uma função f de A em B, ela é bijetora se ela for sobrejetora e injetora. Então, dada uma determinada função, ela pode ser injetora, ela pode ser só sobrejetora, ou ela pode ser os dois, injetora e sobrejetora. E ainda necessariamente ela pode não ser nem injetora nem sobrejetora. Então, a gente tem essa função aqui, definida de f de A em B, por essa sentença aqui, f de x igual a x menos 3. E ela foi calculada nesses pontos, 7, 8, 9 e 10. Então, necessariamente, vamos entender, vamos mostrar que essa função ela é bijetora. A primeira coisa que a gente nota que realmente é uma função, todo elemento de A tem correspondência em B, e não está partindo duas setinhas de um único elemento, ou seja, realmente é uma função. Mas será que ela é uma função sobrejetora? Então, por definição, a gente tem que o conjunto imagem tem que ser igual ao contradomínio, ou seja, igual a B. Então, a gente tem que o contradomínio é formado por os elementos 4, 5, 6 e 7, ou seja, B tem esse conjunto de elementos, com 4 elementos. A imagem também realmente é formada por esses mesmos elementos, porque a imagem do 7 é o 4, a imagem do 8 é o 5, a imagem do 9 é o 6 e a imagem do 10 é o 7. Então, a imagem é formada também por 4 elementos, então a gente conclui que realmente ela é sobrejetora. A quantidade de elementos do conjunto B é igual à imagem, é igual à quantidade de elementos da imagem. Mas ela é uma função injetora? Por definição, a gente viu que uma função é injetora quando dados dois elementos distintos, f de x1 e f de x2, a gente tem que a imagem desses elementos tem que ser diferentes. Então, por exemplo, se a gente observar o 7 e o 8, o 7 e o 8 são elementos distintos e a imagem deles são dois elementos ainda distintos. Então, necessariamente, a gente encontrou que a função ela é realmente injetiva. Então, a gente observa que o domínio é igual ao conjunto imagem e ela caracteriza como sendo sobrejetora. E que quaisquer dois elementos de A têm como imagem elementos distintos de B. Então, ela é realmente injetora. Logo, a gente conclui que essa função ela é uma função bijetora. Agora, a gente vai resolver um exercício. Esse exercício ele pede para mostrar que uma função de reais em reais, onde é definida por essa sentença matemática aqui, t de x igual a x ao quadrado mais 1, ela não é bijetora. Para a gente provar que ela não é bijetora, a gente tem dois caminhos. Ou a gente prova que essa função não é uma função injetora, ou a gente prova que essa função não é uma função sobrejetora. Necessariamente, nessa situação, a gente vai mostrar que essa função ela não é injetora, porque pode acontecer de, por exemplo, a função ela ser sobrejetora e não ser injetora. Então, a gente precisa, como ele quer que a gente prove, nessa situação que ela não é bijetora, a gente tem que provar onde é que está acontecendo essa falha. Então, basta a gente encontrar no domínio dois elementos com a mesma imagem. Então, se a gente substituir na nossa função e calcular o f de 2 e de menos 2, por exemplo, a gente vai ter o seguinte. Calculando o f inicialmente de 2, a gente vai ter que t de 2 vai ser igual a 2 ao quadrado mais 1, só que 2 ao quadrado é igual a 4, 4 mais 1 dá 5. Calculando o f de menos 2, a gente vai ter o seguinte. T de menos 2 é igual a menos 2 ao quadrado, mais 1. Só que menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. E menos com menos a gente sabe que dá mais, e 2 vezes 2 vai dar 4. Então, a gente vai ter 4 mais 1, e 4 mais 1 dá 5. Então, o que que a gente observa? A gente vê que, necessariamente, tomados dois elementos distintos, 2 e menos 2, a gente obteve a mesma imagem, que foi o 5. Então, como no domínio há dois elementos distintos com a mesma imagem, concluímos que a função t não é injetora e, portanto, não é bijetora.
Então, a gente tem essa situação aqui, ó. Através do diagrama, a gente tem o 2, ele teve correspondência no 5, e o menos 2 teve correspondência também no 5. Necessariamente aqui é uma função, porque cada elemento de A está tendo correspondência aqui, ó, em B. Tendo visto tudo isso, a gente agora vai adentrar ao espaço de o que seria uma função inversa. Então, para facilitar o trabalho, uma vendedora de camisetas fez uma tabela relacionando o número de camisas e o preço. Então, a gente vai introduzir esse conceito de função inversa através de um exemplo. Então, imaginemos essa situação aqui. A gente tem que o número de camisas nessa primeira linha e o preço que se paga por essas camisas. Então, se eu comprar uma camisa, eu vou pagar R$50. Se eu comprar duas camisas, eu pago 100. E assim sucessivamente. Então, a gente tem que A, por exemplo, é o conjunto formado pela quantidade de camisas que eu vou comprar. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o conjunto B ele é formado pelo preço que eu vou pagar por essas camisas. Então, é 50, 100, 150 e 200. 250 e 300. Então, podemos pensar em duas funções. A gente pode pensar necessariamente uma função de A em B, onde essa função ela vai associar o número de camisas ao preço. Então, a gente tem que 1 vai no 50, o 2 vai no 100, o 3 vai no 150 e assim sucessivamente. Então, necessariamente, o domínio dessa função a gente sabe que é formado pelos elementos de A, ou seja, o domínio dessa função aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o conjunto imagem dessa função vai ser formado pelas correspondências aqui respectivas dos números que eu estou aplicando. Então, necessariamente, o conjunto imagem vai ser formado por 50, 100, 150, 200, 250 e 300. Que diz justamente, representado aqui por todo esse conjunto B. Outra maneira da gente pensar é que, por exemplo, uma função que vai de B em A. Uma função de B em A é uma função que considera o preço das camisas indo referente à quantidade de camisas necessariamente que eu comprei. Nesse caso aqui eu chamei de função G. Então, a gente tem que o 50 está associado a 1, ou seja, com R$50 ele compra uma camisa. O 100 está associado ao 2, ou seja, com R$100 ele compra duas camisas. Com 150 ele compra 3 camisas e assim sucessivamente para os demais exemplos. A gente tem necessariamente que o domínio dessa função ela é formada pelo conjunto B, ou seja, composto por todos os elementos, e a imagem dessa função é formada por todo esse conjunto A aqui. O que a gente observa nisso? A gente observa que nessa função, ela necessariamente é uma função sobrejetora e uma função injetora. Por quê? Primeiro, cada elemento de A tem correspondência no conjunto B, e isso caracteriza que é uma função. Depois a gente tem que dados f de x1, f de x2, ou seja, as imagens de x1 e x2 realmente são diferentes aqui. E a gente tem que o conjunto imagem realmente é o conjunto B. Então, a gente observa que as funções f e g são funções sobrejetoras. Então, nesse caso, dizemos que uma função é inversa da outra. E a gente costuma indicar essa função inversa por essa expressão aqui, f a menos 1. Então, necessariamente, para uma função ser inversa, ela tem que ser uma função bijetora, ou seja, uma função injetora e sobrejetora. Então, por definição, a gente tem o seguinte. Dado uma função bijetora, f de A em B, a gente chama de função inversa de função. Então, a gente chama de função inversa de f a função f a menos 1 de B em A, tal que para todo x pertencente a e y pertencente a B, temos que f de x é igual a y e f a menos 1 de y é igual a x. Então, antes de calcular, por exemplo, a função inversa, a gente tem que necessariamente verificar se ela é uma função injetora e sobrejetora, tá? Então, nem todas essas funções ela admite inversa, somente as funções que são bijetoras. Então, retomando a situação anterior, onde a gente tem uma função de A em B definida por essa expressão aqui, f de x igual a 50x. Ou seja,
Então, necessariamente, o preço que eu vou pagar depende da quantidade de roupas que eu vou comprar. Então, x aqui está representando a quantidade de roupas que irei comprar. E a gente vai determinar a função inversa. Então, o passo a passo é o seguinte. Primeiro, a gente representa essa função e troca onde tem f de x por y. Então, trocando aqui, a gente fica que y é igual a 50x. Depois, necessariamente, o que eu vou fazer? Onde tem aqui o x, eu substituo. Onde tem aqui o y, eu substituo por x. E onde tem x, eu substituo por y. Fazendo isso, a gente chega em x é igual a 50y. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e isolar o meu y, ou seja, o 50 está multiplicando aqui o y, ele vai passar dividindo. Então, a gente vai ficar que y vai ser igual a x sobre 50. Chegando aqui, a gente encontrou a função inversa. Então, y igual a x sobre 50 é a nossa função inversa dessa daqui. E a gente pode representar dessa forma. Ó. F a menos 1 de x, ou seja, a função inversa, é igual a x sobre 50. Em termos de tabela, a gente pode representar da seguinte forma. Então, eu tenho aqui a minha função original e aqui a minha função inversa. Então, em 1, quando eu calculei 1, comprando uma camisa, eu obtive 50 reais. Então, com uma camisa, eu paguei 50 reais. Na função inversa, a gente vai ter o seguinte, que pagando 50 reais, a gente conseguiu comprar uma camisa, que é justamente substituir aqui no ponto. Ó, f de 50 vai ser 50 dividido por 50, e 50 dividido por 50 é 1. No f de 2, a gente tem o seguinte, com duas camisas, a gente paga 100 reais, ou seja, calculando o 2 aqui, vai ser 50 vezes 2, e 50 vezes 2 vai me dar 100. Interpretando aqui na função inversa, então a gente tem o seguinte, que pagando 100 reais, a gente compra duas camisas, ou seja, substituindo aqui por 100, a gente vai ter 100 dividido por 50, e 100 dividido por 50 é igual a 2. E o processo similar acontece nesses outros casos. E como que é o gráfico de uma função inversa? Então, os gráficos de uma função e de sua inversa são simétricos em relação ao gráfico da função identidade I, que é definida por I de x igual a x, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, por exemplo, eu coloquei exemplos distintos do exemplo anterior, porque necessariamente o exemplo anterior ficaria muito pequena aqui a nossa representação. Então, imaginemos o seguinte, essa função I de x como sendo a função bissetriz, que divide necessariamente os quadrantes 1 e 3 em 2. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 45 graus e aqui eu tenho 45 graus. Então, por exemplo, 1 e 1 seria um ponto aqui. O 2 e 2 seria outro ponto aqui. Então, necessariamente, essa reta ela corta justamente ao meio esses dois quadrantes. Para representar a função inversa graficamente, a gente basta somente espelhar essa função aqui, f, de acordo com essa reta bissetriz aqui. Então, por exemplo, aqui em vermelho a gente tem a função f de x igual a x mais 1. E aqui em laranja eu tenho essa função f a menos 1 de x definida por x menos 1. Note que, por exemplo, elas são simétricas em relação a essa função aqui, I de x igual a x. Eu não vou enfatizar e dar foco grande aqui nessa representação gráfica de função inversa, porque isso necessariamente não é um dos conteúdos mais cobrados. No entanto, a gente vai somente visualizar como é que acontece isso, tá certo? Então, é isso a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido, gostado. E já peço para vocês se inscreverem no canal para não perder os próximos conteúdos.